Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um programa, o nosso podcast Campos Brancos, aquela nossa batidinha de papo com o pastor, você conhecer a história dele, a vida dele, que às vezes você vê lá famoso pregando, mas não sabe onde é que ele passou para chegar até ali. Você só acha bonito no palco, mas não sabe o dia a dia. E a gente traz os nossos pastores que são envolvidos com missões exatamente para você conhecer. E quem sabe se envolver com missões também e fazer parte desse grande exército que é o exército missionário. Porque a gente costuma dizer que missões é feito com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e com a contribuição. Mas nós podemos ir, orar e contribuir. Não temos desculpa para não ir. O ID não é terceirizado, o ID é para mim. Aproveite e diga para mim, isso mesmo. É para mim, é para você e a gente não pode terceirizar. Claro que nós não podemos ir em todos os locais da terra. Mas a gente tem Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, você contribui e nós temos missionários prontos para levar o ID de Jesus. O nosso convidado de hoje, você não tem noção do tanto de tempo que eu passei tentando trazer. O homem é famoso, moço. O homem é difícil, mas graças a Deus, hoje ele está aqui conosco, pastor Hernamilson. E se eu for falar quem é você, provavelmente vou falhar em muitas coisas. Então, eu prefiro que você diga, quem é o Hernamilson? A paz do Senhor, bom dia para você que está agora nos assistindo ou vai nos assistir. Paz do Senhor também, a irmã Euzenir. É sempre bom estar aqui, sempre na sua companhia muito agradável. Eu sou apenas uma pessoa que está sempre buscando melhorar. Eu me definiria assim, alguém sempre buscando ser melhor a cada dia. Conheço o pastor Hernamilson desde 1915, mais ou menos. Eu conheço, acho que ainda criança. Eu fiz peça de Natal com seus irmãos, tenho foto para comprovar isso, entendeu? E a gente sempre foi amiga do pastor Geraldo, Geraldinho, aquela cambada toda de crentes, a Dida, uma família assim abençoada, que a gente ama. Agora, pastor Hernamilson, nasceu no lar cristão ou aceitou Jesus depois de jovem? Como é que foi a vida do Hernamilson? Eu tive o privilégio que talvez poucas pessoas tiveram na terra. Nasci em um lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus, pessoas assíduas da igreja, frequentadores da igreja, e nasci praticamente em um lar, em um berço evangélico. Tive esse privilégio. O pastor Hernamilson hoje é um pastor conhecido, até nas redes sociais, um dos mais visitados, mais vistos, entendeu? Acho que começou cedo. Agora, o chamado do pastor Hernamilson, ele foi ir por todo mundo, vou pegar esse ID e vou. Ou teve aquela visão, eis que te digo, tu vais ser um pastor, ou uma profecia. Como aconteceu o chamado ministerial? A minha mãe, ela comentava comigo, o meu avô, ele foi pastor também, eu tive esse privilégio. O meu avô paterno, né, José Cardoso de Macedo. Inclusive agora na festa de aniversário da Assembleia de Deus em Lago da Pedra, nós fomos convidados para estar lá. Não pude ir, mas o Tassis foi, o filho do Geraldinho, para receber essa homenagem, porque o meu avô pastoreou tanto o Lago da Pedra, Lago do Junco e o famoso Lago dos Rodrigues, né? Então, mas a minha mãe comentava assim, quando eu nasci, o meu avô, ele me pegou nos braços e ele disse assim para a minha mãe, Maria José, acaba de nascer um pastor. Olha! Aí ele disse, eu não vou ver, mas quem viver verá o cumprimento dessa profecia. Mas o que acontece? O chamado é algo particular, é algo que acontece entre você e Deus. Fui criado dentro da igreja, é claro, isso influenciou muito a minha chamada, mas veio a despertar já mais tarde, já na minha juventude.
essa vocação ministerial, cuidar de gente, cuidar de pessoas. Vocês são quantas pessoas? Quantos filhos seu pai teve? Quantos são pastores? Nós éramos 13. Eita. 13 filhos, né? Mas aí Deus levou a Dida, levou o pastor Geraldinho. Já levou junto? Imagina. E levou também a minha irmã caçula, Irislane, que pouca gente conhece, mas tínhamos uma irmãzinha, né? Ela era doentinha, mas ainda viveu até aos 12 anos de idade. Mas o fato é que éramos 13, ficaram 10 pastores. Tem pastor Elismar, em Terezinha, Geraldinho, né, que Deus levou, tem ainda eu e tem um pastor Eudades, em São Pedro da Água Branca, fazendo a obra do Senhor. Então, uma família sacerdotal, né? E outra informação que eu quero acrescentar, em Teresina, os meus sobrinhos todos já são dirigentes de igreja. Jesus! Tem outros aqui que são músicos, né? Professores de música, maestrina de coral, né? É uma família toda envolvida na obra do Senhor. Porque quem não canta, toca, quem não toca, canta, e aí vai. Pastor Hernamilson, antes da gente entrar no lado de missão, nesse primeiro momento nós estamos conhecendo você. Alguns conhecem, outros não, e a gente vai bater um papo. Hoje você é casado? Casado. Tem quantos filhos? Tenho 2, Mateus e Gabriel. O homem vem de uma família de 13 irmãos, aí tem 2 filhos. Oh, meu Deus do céu! Não estou entendendo. Como é que foi esse encontro de almas com a sua cara metade? Eu congregava na congregação Manaim. A Manaim, para mim, é uma igreja mãe. Tá? Ela praticamente me deu o início da minha formação em relação, vamos dizer, ministerialmente, liderança, me interessar pela palavra de Deus, por estudo, por curso teológico. Eu devo muito a Manaim, pastorei, aliás, fui líder de mocidade lá 1 ano, e o meu pai foi quem construiu o templo, né? Então, nós tínhamos oração ao meio-dia, ao meio-dia tínhamos oração, um período muito bom, tenho saudades, quando os jovens fardados, com suas bolsas de escola, iam para a casa de Deus orar de meio-dia, ficávamos até 1h de lá e íamos para a escola. E foi aí que eu conheci a Cleide em um desses encontros de oração, ela começou a participar, a mãe dela congregava também lá, a irmã Maria Félix, né, claro. E ali a gente começou a conversar, trocar, olhar e tal, e etc. Nós começamos ali, unir nossa alma. E foi concluir na Monte Hebron, onde casamos. Quanto tempo de casado já, pastor? Vou fazer agora 25 anos. Meu Deus. Dia 31 de dezembro. Casou de fraldas. Imagina, bem Pelo novo. amor de Deus. Bem novo. Como é que estão os filhos agora? Estão bem, graças a Deus. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho um Mateus, que faz medicina em Açailândia, né? E é uma bênção de Deus ele. Tem o Gabriel também, tem 12 anos, estuda aqui numa escola, no bairro Nova Imperatriz. São 2 pessoas maravilhosas. Eu conheço o Mateus. É gente boa. Mateus quase que congregou com a gente. É verdade. É verdade. Ele vai cuidar de congregar lá. É verdade. Aí começou a vida ministerial do pastor Hernamilson. Primeiro, você já disse, foi presidente de mocidade. E como é que você começou a ser pastor? Quando foi que você foi pastor e aonde? Eu tive um privilégio, eu já falei isso diversas vezes em várias ministrações minhas, inclusive tem gravado. Eu auxiliei meu pai, eu fui co-pastor dele durante 10 anos da minha vida. E aprendeu aos pés de Gamaliel. Você imagina, um privilégio para poucos, aprender com um homem já daquela idade, e auxiliei ele praticamente desde a Manaim, sempre auxiliando. Ele foi para Monte Hebron, na Monte Hebron fui líder de mocidade praticamente 3 anos da minha vida e sempre auxiliando meu pai. Aí é nessas coisas que vem o despertamento, entende? Para o que eu chamo de vocação ministerial, aquela disposição, aquela graça, aquela alegria, aquele prazer de lidar com pessoas, que não é uma tarefa fácil. Mas aí o que acontece? Eu lembro, até uma experiência interessante, diversas vezes o pastor Raul, na época, ele chegava e dizia assim,
pastor Geraldo, eu acho que está na hora do senhor liberar o Hernan Milson aí, para ele assumir. Tem uma obra para ele fazer, ele tem chamada, a gente percebe e tal. Aí eu lembro que o papai uma vez disse assim, rapaz, esse rapaz ainda está cru. Rapaz, manda teus filhos, deixa o meu. Desse jeito, meu filho ainda está cru, deixa ele ficar aqui um período comigo, desse jeito. E eu vou ter muito que aprender, é um menino novo, eu lembro bem dessa expressão. Mas eu agradeço a Deus, Euseni, pelos 10 anos que eu fiquei auxiliando meu pai. Foram momentos maravilhosos, não tem preço, o aprendizado é coisa tremenda. Eu tenho muita experiência para dividir sobre a vida do meu pai, porque eu convivi muito perto dele. Mas enfim, daí começou essa vocação, essa chamada. Aí foi quando eu fui pastorear a congregação Elion. Foi a minha primeira. O senhor tinha? Ah, meu Deus, só se eu calcular agora, mas foi 2003. O ano foi 2003, tomei posse, era um salão. Tem mais de 20 anos, Tem, absoluto. Eita! Eu pastorei a minha primeira igrejinha, eu chamo igrejinha carinhosamente, era um salão. A Elion funcionava em um salão no bairro Bom Sucesso, na famosa Feira do Bom Sucesso. E eu comecei lá o quê? Com 7 crentes, eu lembro, foi uma grande experiência. Porque como era numa feira, então as pessoas colocavam os seus produtos, né, suas mercadorias para vender, bem na porta. Da igreja? Da igrejinha, era um salão. Aí eu lembro que a gente estava lá na EBD, e o pessoal gritando, ó o peixe, não tem? Ó o tomate, ó o tomate. Aí a gente saía, uma coisa interessante, quando a gente saía, que ia para casa, aí a gente tinha que pedir licença para as pessoas puxar aquelas lonas que ficavam no chão, coberta de piqui, etc, o tomate. Aí, com licença, com licença. Aí alguns deles perguntavam, você gosta de tomate? Gosto. Pois pega uma sacola. Então, normalmente, quando eu ia, eu levei muita coisa para casa. As pessoas me davam. Providência de Deus, não assim, tem é impressionante, era o meu né? início. A renda da Elion na época era o quê? R$150, era o total do dízimo, todinho que entrava. Eita. E minha sogra é que me abençoou muito nesse período. E o aluguel, 150. Pronto. Nós não tínhamos, por exemplo, um som, minha sogra me doou o microfone. Foi uma pessoa muito importante na minha vida no início. Minha sogra me ajudou muito. Tem gente que não gosta de sogra. Mas a sua era boa, A né? minha, ela até hoje é uma mãe que eu tenho. Uma mãe. Eu digo, olhando para a câmera, ela é uma mãe que eu tenho. Gente, o pastor está dizendo que gosta da sogra. Que a sogra é uma mãe. Tá aí, pastor Vanaldo. Encontrei alguém igual ao senhor. Pastor Vanaldo também, onde ele vai, ele leva a sogra. Ele não deixa a sogra dele. Agora mesmo eu tive que ir aí num congresso aqui em João Lisboa. Em uma das congregações, né, de João Lisboa. Aí eu falei, Clenili, você vai mais eu? Ela disse, não vou poder ir não. Eu depois, minha sogra se arrume. Ela só riu demais. Meu filho, eu vou, mas tu vai. Aí quando eu cheguei no local, engraçado, aí eu entrei, aí o pastor disse, quem é aquela senhora que está ali com você? Aí eu disse, ali é minha sogra. Ele disse, pois já que tua esposa não veio, bota a tua sogra bem aqui do teu lado. Eu devia ter tirado uma foto, não, para marcar. Aí, em pleno congresso, eu estou sentado no púlpito A sogra do lado. e a sogra do meu lado. Deus vai te usar, meu filho, vai dar certo. Não posso falar mal de uma mulher dessa. Como é que pode? Pastor Ana Milson, muito você disse que a maravilhosa. igreja era pequenininha. Eu queria que o senhor falasse, durante o período que você ficou lá, o que lhe marcou mais? Euseni, 2 coisas. A primeira é a questão da união, da unidade que reina em salão. Não sei te explicar isso. Me perdoe se eu não conseguir de forma plausível, bem esclarecedora. Mas eu vou tentar te dizer com as minhas palavras. As pessoas são mais unidas, as pessoas são mais próximas. Quando o salão, quando se trata de uma igrejinha pequena, a gente se preocupa mais com quem falta, com quem não vem. A pessoa não vem, você imediatamente olha lá na cadeira, na bancada, você já sente falta daquela pessoa. Então, assim, essa questão da união, essa questão de estarmos juntos, isso marcou muito. Vamos fazer uma feira, todo mundo se une, todo mundo chega junto.
E a outra experiência que marcou ali era um bar que funcionava bem na esquina e o cara começou a fazer seresta bem no horário do culto. Não precisa dizer o tanto que foi complicado. E eu lembro que uma vez ele colocou o som, era um culto de Santa Ceia, e eu lutando, imagina eu com uma PR de 500 de potência para dividir com um paredão de som, era uma seresta. Eu fui lá diversas vezes, conversei, etc., nunca teve acordo. Vou resumir. Um dia eu chamei o pastor Geraldinho. Eita, queimou o som do homem. E disse, Geraldinho vai pregar lá no Elion. E onde é? Eu falei, o salãozinho, então ele foi. Aí eu lembro que ele entrou, na hora que ele começou a pregar, eu disse, aí começou a seresta. Alô, som, Eu queria estar lá. Estou convidando vocês e tal. Aí eu lembro que o pastor Geraldinho disse assim, todos de pé. Aí todo mundo ficou. Aí aquilo marcou. Ele levantou a mão direita para o céu e disse assim, todo mundo estende a mão em direção àquele bar. E eu lembro como agora. Ele de olho aberto disse assim, em nome de Jesus, eu declaro o fechamento desse bar para nunca mais abrir para seresta. Ah, não. Aí, de quem crê, diga amém. Aí toda a igreja disse assim, isso um salão. Amém. Ele disse, os irmãos podem se despedir dessa zoada. Aí continuou a pregação, terminou, foi embora. Euseni, não foi 3 dias. O cara passou com um caminhão, com todas as caixas de som em cima e foi embora. Eu disse 3 dias depois. Até hoje eu passo lá diariamente, na Feira do Bom Sucesso. Lá nunca mais funcionou nem bar, nem seresta. Hoje funciona um sacolão de fruta. Meu Deus, e para onde o homem foi? Até hoje eu não tenho notícia. Eu queria saber o que ele viu para mudar. Isso marcou demais a minha vida. E a outra coisa, quando apareceu a proposta para comprar o terreno da Elion, onde a Elion atualmente era um campo de futebol. Um baita de um terreno, a galera jogando bola. Aí vamos comprar, aí todo mundo sorria, uma igreja tão pequenininha, como que vai ganhar fundos para comprar? Aí eu pedi para uma pessoa ir negociar com o dono. Aí o dono disse, rapaz, é para a igreja? É meu irmão, manda os irmãos ir trabalhar. Jogou foi piada. Manda o pastor trabalhar, a igreja, porque vocês não têm dinheiro para comprar isso aqui. Eu não vendo não. Beleza. Aí eu disse, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração para Deus mover o coração desse moço, para ele facilitar, né, a venda do terreno. Resumo para vocês, fomos para a oração e jejum, a igreja. Todo mundo, Jesus, falou o coração do homem. Moral da história, esse cara era dono de bar. Eu não sei muito bem com dono de bar, não. Você imagina, demora pouco, ele saiu lá fora um dia e disse assim, bem alto, rapaz, eu não sei o que está acontecendo. A vizinha do lado era a irmã do ciclo de oração. E ela disse, o que é, moço? Minha senhora, da noite para o dia aqui, ó, meus clientes não vêm. Ninguém quer beber nem pinga. Não está vindo ninguém aqui. Eu vou ter que fechar isso aqui. Não é possível. O que está acontecendo? Eu vendo tanto. Aí começou a reclamar. Aí a irmã não perdeu tempo. Olha, os irmãos estão orando por ti. Tu sabe o que acontece quando os crentes se ajuntam para orar? Disse, não, pois tu pode se cuidar. Porque Deus está começando a fechar o bar. Daqui a pouco fecha a tua vida. Euseni, ele mandou, foi o recado. Pô, manda aqui, bora acabar com isso aqui. Manda alguém vir aqui. Aí eu fui. Ele olhou para mim e disse, rapaz, você quer comprar esse terreno mesmo? Quero. Mas aí eu disse, eu fiquei sabendo que o senhor disse que tinha que ajuntar. Ele disse, não, bora fazer assim. Me paga como tu puder e tu quiser. Agora para de orar lá. Para de orar por mim. Você entendeu? Então marcou, porque nós compramos por uma mixaria, desculpa a expressão, e ele dividiu em 10 vezes com uma entrada. Meu Moral Deus. da história, eu passo lá agora, o cara é crente e está congregando em uma Valeu igreja. a oração. Então isso marcou minha vida, né, Leão? Ou seja, se a igreja ora, Deus age. Aleluia. Nós esquecemos, a maioria de nós esqueceu foi de orar. Nós queremos resolver as nossas causas, pastor, sem a intervenção divina. É verdade. A gente não pergunta mais, Espírito Santo, o que eu vou fazer hoje?
Nós vamos fazer o quê, Espírito Santo? A gente acorda e nem lembra do Espírito Santo. A gente nem lembra que Deus está na direção da nossa vida. A gente acorda para fazer, já levanta e faz. Orar, que é isso? Verdade. Antigamente, eu não sei, eu sou do crente de antigamente, né? Antigamente a gente tinha, antes da ceia, a semana de oração, né? A gente orava, a igreja era até com a porta fechada. Sim. Tem mais não, agora já era, do verbo já foi. Aí agora tu vai lá, toma a ceia normal. Tinha a semana de oração e jejum. Antes dos cultos, tinha oração de joelho, dos cultos de ensino, muito tempo. Hoje a gente ora de joelho ainda, mas já é um tempo bem menor. Não é mais um culto de oração e ensino. Passa a ser de louvor e ensino, muito pouca oração. O círculo de oração, ele orava mais. Você, quando viu uma mulher com cocôzinha, tá aquela leia de oração. Hoje parece que está mudando. O senhor atribui isso a quê, pastor? Euseni, você tocou num assunto muito, eu diria, melindroso. Mas é bom você ter tocado nessa questão. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Assim eu creio, assim eu vejo. O amor de muitos, Jesus profetizou, ia esfriar. Mas eu, ainda criança, eu ia para círculo de oração com a minha mãe. Morávamos em Santa Inês, somos de lá. E eu lembro que oração, do círculo de oração, era, em média, 1 hora de oração. Eu sou desse tempo. 8 horas da manhã, mamãe, bora para a oração. Pegava na minha mão, eu lembro da cena. E chegávamos lá, cantávamos 2 hinos da harpa, eu lembro, aí de joelho. Aí 9, 9 e 10, gente, 1 hora de oração. Depois tinha 1 hora de louvor. Tá bom? Agora tem um detalhe. O fogo caía. Jesus curava. Quantas vezes eu estava lá com a minha mãe, criança, e chegava as pessoas com gente possessa, gente doente, gente despachada do médico. Aí colocava ali na frente e aquela líder do círculo de oração dizia, vamos fazer aqui um círculo. Era criança e eu lembro da cena. Jesus curava pessoas desenganadas pelos médicos, pessoas possessas, eram libertas ali na frente daquele altar. Hoje a gente vê com tristeza, tem lugares no Brasil que ciclo de oração não funciona mais, você sabe disso. Se a gente não tiver cuidado e não tiver aí um despertamento urgente vindo da parte de Deus, Euseni, na minha modesta opinião, eu não estou aqui para profetizar o que é ruim, jamais faria isso. Mas pelo que a gente vê, Euseni, a análise que a gente faz, só Deus para livrar, para não acabar círculo de oração. Porque o que a gente percebe é que há uma guerra espiritual. A nossa guerra não é carnal, é uma guerra espiritual. O diabo tem interesse de barrar o ministério de oração da igreja. E ele sabe como fazer. Isso aí que me impressiona. Ele tem uma habilidade incrível. Satanás hoje não vai chegar no Arraial dos Santos e dizendo, eu sou o diabo e eu vim destruir vocês. Não existe isso. Mas ele vem de forma sutil, habilidosa, né? É maligno, ele é muito sagaz, ele tem uma habilidade. Como que mata o nosso desejo de oração hoje? A gente percebe. Rouba nosso tempo. Euseni, se você não tiver cuidado. Você não canta durante o dia, você não ora nem antes de dormir. A correria, tá? As cobranças. Eu tenho tanta coisa para fazer. Então, o Satanás hoje, eu estou sendo honesto, de forma bem sutil, o que ele faz? Ele está roubando o nosso tempo para a oração. O que acontece? A gente trabalha muito e fica cansado, loucos para enriquecer e ter dinheiro. E Satanás vai tendo vitória, porque você chega cansado em casa, fadigado, você também não quer orar. Então, a minha modesta opinião, Satanás, ele está tendo êxito, infelizmente, na vida de alguns, não são todos. Mas a gente percebe com tristeza, até o número de irmãs do círculo de oração, já antigamente, né, 30, 40 irmãs. Inclusive, eu sou do tempo de fazer chamada, né? Eu também.
Fulana, Beltrana, eu levo. E hoje não, hoje não tem, porque vai 5, 6, 8 pessoas. Infelizmente, meu amor. Além do círculo de oração, aqui em Imperatriz eu dou graças a Deus que a gente ainda tem muitas mulheres que fazem parte do círculo de oração. A gente ainda tem aquela coluna para ir em busca, mas eu digo muitas, mas nós já fomos muito mais. Sim. Entendeu? Eu sou do círculo de oração desde muito jovem, e isso faz muito tempo. Eu acho que eu fui a primeira jovem que eles aceitaram no círculo de oração, que antigamente, logo no início, eram as velhinhas, né? Sim. Hoje não, hoje o círculo de oração são as mulheres novas, né? Mas hoje é mais chique, né? Mas antigamente eram as velhinhas, e eu fui inserida no meio das velhinhas ainda pela irmã Maroca. Nossa. Moça, é de 1915. Que privilégio você tem. Irmã Maroca, não, ela vai ser do círculo de oração, só para cantar. Ainda que é do dirigente desse trabalho. Então a gente fazia parte desse círculo de oração. E eu lembro, pastor, que as pessoas, quando elas tinham problema, o senhor bem lembrou aí, elas iam para o círculo de oração, para as irmãs orarem. Os filhos podiam não querer saber da igreja, mas qualquer coisa que tinha, corria para o círculo de oração. Círculo de oração. Tá? Hoje já tem reuniões de oração. Até vigília hoje está diferente. Você vê um cartaz de vigília, aí tem assim, pregador fulano de tal, cantor fulano de tal, cantor fulano de tal, cantor fulano de tal. Um dia desse me mostraram um cartaz de vigília, eu falei, vai ter tempo para orar nessa vigília? Era um cultão. Eu não vou vigília. É tudo cultão, pastor. Zeni, você pode colocar, você pode observar alguns cartazes. Vigilhão. Vigília. Tudo bem, o cara não tem nada, não estou aqui para criticar ninguém. Mas o que acontece? Vamos comentar do nosso tempo. Minha filha, quando falava em vigília, nós já sabíamos. Era hinos da harpa cristã. Eu vou contar como meu pai fazia. 1 hora de louvor só hino da harpa, ele dizia. Tem hino mais bonito do que o da harpa, pastor? Dispensa comentários. Cantado, ele é lindo. Tem coisa maravilhosa. Você fala na questão de hinos, a quantidade de hinos que o tempo não conseguiu apagar. Não apaga. São eternos. Alguns desses cantores já partiram para a eternidade e a música continua aí permeando o nosso ouvido, salvando, curando, acredito, trazendo alívio e paz aos corações. Músicas, me permita a crítica, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Quem compôs não estava sob o efeito de uma bebida alcoólica, infelizmente. Eu louvo a Deus por esses que nunca estiveram e Deus deu inspiração. Músicas que não foram feitas para vender, não foram feitas e preocupadas com o mercado gospel, nem para agradar a massa. Hinos que só tinham um propósito: te agradar, Senhor, te agradar. Eu ainda acrescentando, nós percebemos hoje que o Espírito Santo precisa, com urgência, de coração aqui, eu peço ao Espírito Santo que ele venha soprar sobre nós, a igreja, um despertamento para nos trazer de volta para a oração, Zé. Só isso que eu te falo. A gente vai já ali para o comercial, mas antes eu quero falar para você sobre a nossa camiseta. Gente, nós vamos usar essa camiseta no congresso e depois do congresso. Olha que linda. Que enviarei. Eu não sei se você foi enviado ou se você acha que não foi, mas você foi. O ID é para mim e para você. Compra a tua camiseta em qualquer uma das congregações. Essa é a nossa camiseta com o tema desse ano, é apenas R$40. Você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão, até com dinheiro a gente aceita, a gente é humilde. Aceitamos até com dinheiro, tem aqui na Secretaria da SEMAD. E aí eu quero saber, você já contribuiu com missões esse mês? Eu sei que você já comprou um presente para o teu pai, mês dos pais, você já comprou um presente para alguém, você já comprou uma roupa, você já almoçou, já jantou? Talvez eu quero saber, se você pensou no missionário que está no campo, se você ainda não contribuiu, ou se já contribuiu, quer contribuir de novo? Veja aí o nosso Pix, você que está vendo a TV, você que está ouvindo o rádio, é 322-652-36, 1000 de ré, 46. Anota aí, vai, devagarzinho, para você não errar.
322 652 36 1000 de ré 46. Fácil, fácil, fácil. Ou então pega o teu celular, você que está assistindo, aponta aí, está aí o QR Code, contribui. Deus ama se você contribuir com alegria. Não vai contribuir só porque eu estou falando, não. Funciona assim, não. Você contribui com alegria, sabendo que você está contribuindo para o reino de Deus. Você é um privilegiado em poder contribuir. Tá? Você foi privilegiado para, nessa hora, estar assistindo esse programa e poder contribuir para o crescimento do reino de Deus. Faz prova de Deus. Depois vê aí, se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Se eu fosse você, fazia essa prova e você vai ver que Deus é muito mais do que o que você pensa e nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente está indo ali para o comercial, voltamos já já. Você vai conhecer o restante das igrejas que o pastor Ramilson foi e o que ele acha de missão. É vapt-vupt, não sai daí não, tá? Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Está chegando a hora do Congresso Unificado da IEAD, de 30 de agosto a 1º de setembro no Templo Central da Assembleia de Deus em Imperatriz. Presenças confirmadas. Pastor Genival Bento. Desabafar, eu vou retribuir. A razão lhe dava direito, o psicossomático o atingia, a pressão era grande e Deus. Pastor Ângelo Galvão. Dá um chacoalhão em quem está do teu lado e diga: te prepara, Jesus está chegando na terra dos indignos, te prepara. Pastor Marcelo Martins. Fazer conosco em público, ele vai fazer primeiro conosco no privado. Unção e louvor. Vou falar, a Bíblia não é app de celular, que de tempos em tempos você tem que atualizar. Vanilda Bordieri. Vai cair, o dono da Seara está sabendo, o dono da Seara está me vendo, e hoje vai cair, vai cair. Lucas Oliveira. Cantores e grupos locais. Serão 3 dias de salvação, poder e milagres. Entrada franca. Traga toda a sua família. Realização: Ministério de Mulheres e Homens, UMADI e SEMADI. Assembleia de Deus em Imperatriz. 72 anos anunciando Jesus. Apoio. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria no coração que eu quero mostrar para vocês essa belíssima construção. Esse é o templo que está sendo construído na cidade de Altaneira, Ceará. A cidade de Altaneira, a igreja é pequenininha, são poucos irmãos, é um trabalho missionário. Lá está o missionário Valder, sua esposa Elane, convidando vocês para contribuírem um pouco, plantarem alguma coisa nessa construção, porque precisa colocar mais algumas colunas laterais, porque a construção não foi identificada, precisa cobrir. Os irmãos estão lá congregando num salão alugado e o dono do salão está vendendo o salão, não tem para onde os irmãos congregarem. Uma igreja nova, uma igreja poderosa, uma igreja forte, mas economicamente ainda fraca. Então, se Deus tocar no seu coração, se você quiser mandar qualquer oferta, entre em contato conosco. Se você quiser mandar via SEMADI, tudo bem, se não, nós mandamos a conta direta do missionário e ele precisa comprar as telhas, a ferragem para cobrir esse tempo onde os irmãos possam congregar. Então, um grande abraço para você que é amante dessa obra missionária, você é parte dessa igreja maravilhosa, comprada no sangue de Jesus, e que todos nós vamos morar no céu. Então, vamos dar nossa parcela de contribuição para os irmãos lá de Altaneira ter um lugar também para congregar, já que aqui em Imperatriz nós temos templos maravilhosos, ar-condicionado e tudo mais lá, e eles não têm nem onde congregarem ainda. A mensagem sobre missões e o chamado para difundir o Evangelho é urgente e vital nos dias de hoje. Há uma necessidade incessante de compartilhar a mensagem de Cristo, de espalhar a luz do Evangelho para todos os cantos, onde corações famintos por esperança e redenção aguardam por essa verdade transformadora. A pergunta atemporal ecoa: quem enviarei? É
um convite divino para aqueles dispostos a se levantar, a sair da zona de conforto e a atravessar fronteiras, línguas e culturas para proclamar a boa nova de salvação. Há multidões sedentas pela verdade libertadora de Jesus Cristo, buscando significado e propósito em meio ao caos deste mundo. As nações clamam por luz, por amor e pela esperança que só pode ser encontrada na mensagem do Evangelho. Cada pessoa alcançada por essa mensagem é uma alma preciosa que encontra seu caminho de volta para o amor incondicional de Deus. Quem enviarei? Não podemos nos permitir perder tempo, pois cada momento é uma oportunidade para estender a mão e levar essa mensagem transformadora. Portanto, é urgente e crucial agir. Cada um de nós, onde quer que estejamos, tem o potencial de ser um mensageiro do Evangelho, um portador da esperança eterna. O tempo é agora, e a colheita é abundante. Que possamos nos unir em propósito, semear a palavra de Deus e testemunhar a transformação de vidas, pois quanto mais pessoas aceitarem a Jesus, mais brilhante será a luz que ilumina este mundo. SEMAD somos todos nós. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Continuamos aqui com o pastor Hernamilson, pastor Raiz. Raiz, caule, folha, flores e fruto. Porque tem gente que eu sou crente raiz, mas é só raiz mesmo, porque embaixo da terra aparece para nada. Eu gosto de crente raiz, caule, folha, flores e fruto. Pastor Hernamilson, o senhor saiu da Elion, foi para onde? Já vamos falar para todas as igrejas. Da Elion nós fomos para a congregação Bethesda, na Vinda JK, ficamos lá 2 anos. De lá a gente foi para Nova Canaã, ficamos lá 2 anos. De lá viemos para Nova Galiléia, no bairro Santa Rita, ficamos... É bom de Nova, né? Imagina aí, Nova Galiléia, ficamos 1 ano. De lá fomos para Monte Oreb, fui pastor lá 2 anos da minha vida. De lá fomos para Lírio dos Vales, ficamos 4 anos na Lírio dos Vales. Uma bênção de Deus. Aí de lá fomos para Ebenezer, ficamos 4 anos na Ebenezer. E da Ebenezer fomos ao campo, estamos em Bananal. Hoje o pastor Hernamilson é pastor de campo, hoje o senhor já é famosão. Já é pastor de campo. De todas essas igrejas, não precisa dizer qual foi delas, tá? Qual a pior e qual a melhor experiência como pastor? Qual foi aquela que o senhor quase disse, desisto? E qual foi o que o senhor disse? Daqui para o céu está fácil? Teve um momento na minha vida ministerial, foi uma perseguição que eu vivi, tá? E por causa dessa perseguição, por causa desse mal entendido, Euseni, nesse dia eu pensei que eu ia desistir ministerialmente falando. Eu não me envergonho de dizer isso para você. Esse foi o dia que eu olhei e disse para minha esposa, eu vou procurar outro meio de vida. Agora, ser pastor, eu não tenho mais condição. Não tem? Você se abala emocionalmente. E isso atinge esposa e acaba mexendo com os meninos. Você sabe disso. As crianças, às vezes, são as maiores vítimas desse tipo de coisa. Então, nesse sentido, essa igreja marcou, né? Foi um impacto muito grande para a minha vida, tanto física, emocional, como também espiritualmente falando. Foi um baque, desculpa a expressão. E a melhor que ficou assim marcado, na minha cabeça, está relacionado à união, que essa igreja sempre teve, companheirismo, amizade, e ela é uma igreja que sempre esteve presente na nossa vida. São igrejas, porque cada igreja tem uma forma, né? Tem igreja que é mais amorosa, tem outras que é menos amorosa, tem aquelas que lembram do teu aniversário, tem aquelas que nem lembram que tu faz aniversário, mas enfim, cada um tem suas particularidades. Então, essa igreja marcou minha vida porque ela foi completa nesse sentido, e me amou a mim, minha esposa, meus filhos, nosso ministério, foi muito bom. Porque filho de pastor, ele não tem um chamado, né? O chamado é para o pai. Mas quando a criança nasce,
todo mundo ama, né? Pequenininho, mas é lindinho, me bota no colo e tal. Quando começa a andar, o menino danado, o menino sapeca. Mas também é filho do pastor, né? Quando fica adolescente, são os piores. Quando é jovem, tudo que faz é o filho do pastor. Ele tem que ser mais santo do que os outros. Ele não tem um período onde ele pode ser ele. Verdade. Porque tudo que ele faz é o filho do pastor. Então, é bem difícil ser filho de pastor. Eu acho, eu não sou não, mas eu acho que é bem complicado. Tem uns que já levam a vida como filho de pastor, não. Eu vou ser bem quietinho, do jeito que não atrapalha o ministério do meu pai. Mas tem outros que se revoltam. Eles saem, eles se zangam com a igreja. É igual filho de missionário, né? O pai é chamado, ele não tem que passar necessidade, ele não tem que ficar longe dos amigos. E aí eu falei, filho de missionário, nós vamos para o campo. Como é que o pastor Anamilson se envolveu com missões? Quando? Como? É assim, essa obra, sem dúvida, primeiro eu vou especificar isso. Essa obra ela é de Deus. Essa obra não é do homem. E como eu disse para você anteriormente, o fato de eu ter nascido em um lar evangélico, e sou filho de pastor e neto de pastor. Tadinho. Então, imagina aí. Então, a minha base, o papai falava muito de missões. Ele contava muita história, né, de missionários que ele encontrou na vida, de pastores veteranos. E, por exemplo, a minha mãe, ela morava em Timon, era uma criança, 7, 8 anos. E acredite, quem passou lá evangelizando na época? Nelis Julius Nelson. Pensei que era o Ramos. Oh! Aí imagina, esse missionário sueco passou lá na época, montado em um cavalo, para evangelizar, e o avô materno já era servo de Deus. Aí minha mãe serviu, né, na oportunidade lá, nessa idade, ó, você ver, fez um cafezinho, levou para o missionário. Nesse dia o missionário olhou para ela e disse, olha, tu vai ser esposa de pastor e tu vai ter muito menino. Mas me diz uma coisa dessa. Mas resumindo, sempre eu tive envolvimento com missões desde a infância. Isso ficou marcado na minha vida. Quando eu alcancei a fase adulta, eu já não tive dificuldade com a obra missionária, de amar a obra, contribuir, pregar, evangelizar, porque veio da base. Inclusive, hoje eu pego um gancho e digo para ti que o fato de hoje muita gente não ter esse costume para evangelizar, essa disponibilidade, esse prazer, o problema veio da base, a família. Porque, por exemplo, quando os pais vivem missões, eles passam isso para os filhos. É o ensino à criança. Ensina a criança. É aí o que tu tocou. A minha mãe, ela dizia, seja fiel, pega a ofertinha, leva para o culto, bora ajudar os irmãos. É tudo o que como você é criado. Hoje, boa parte dos pais, eu não vou dizer a maioria porque eu posso estar errado, mas boa parte das famílias não falam em missões. Nós temos obreiros, a verdade é essa, que nem sequer falam, não se envolve, não contribui, nem evangeliza. Pastor, a missão, aqui é o slogan do Campo 1, a missão da igreja é fazer missão, né? Toda vida que é impetrada a bênção apostólica, a gente diz isso, a missão da igreja é fazer missão. Você diria que um obreiro pode ser obreiro sem fazer missões? Eu vou te responder, olhando para a câmera. Eu acho um absurdo a gente indicar uma pessoa ao santo ministério simplesmente por amizade. É meu amigo. Até uma vez eu vi um pastor dizendo uma coisa muito interessante. Eu vou omitir o nome desse pastor, mas é um grande homem de Deus. Ele disse que tem pessoas que só servem para ser amigo de Jesus. Não serve para ser obreiro. Aí ele citou um exemplo, Lázaro. Jesus só vivia na casa de Lázaro. E ele não era discípulo. Noite e dia. Mas Jesus nunca chamou para ser discípulo, nunca chamou para ser apóstolo. Simplesmente a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Então eu acho que para ser indicado ao santo ministério, um diácono, um presbítero, você imagina uma situação dessa, e essa pessoa não gosta de missão,
Não tem prazer de evangelizar, Euseni. Não evangeliza, não contribui. Não orar, dá um centavo, então, não, nem ora por missões. Como é que vai orar? Se ele não contribui, não evangeliza. Não, então é assim, fica aí a pergunta no ar que se deve avaliar melhor os critérios que a gente usa diariamente ou temos para se indicar uma pessoa ao presbitério. Um presbítero é um pastor, biblicamente falando, ele é um pastor. Aí você indica uma pessoa o quê? Porque ele é bonito, porque ele fala bem, às vezes ganha bem, desculpa eu falar isso, mas é a verdade. Mas quando que você precisa? Aí você vai no caderno, ó, o cara não entrega nem o dízimo, o cara não dá um centavo para a obra missionária, chama para evangelizar, não vai, não se apresenta, e o pior, às vezes se levanta contra a própria liderança. Infelizmente. Com respeito ao tema que você falou hoje, o slogan é missões. A missão da igreja é fazer missões. Pois é. Mas só que ficamos só mesmo na fala. É. Infelizmente, eu sou honesto isso para você. A frase é bonita, mas ela não produz efeito. Vamos dizer que a intenção de falarmos esta frase é para produzir efeito, é para que a igreja se desperte. Só que na prática, honestamente falando, a nossa prioridade hoje da igreja atual não é fazer missões, eu estou falando na prática. Infelizmente, a igreja hoje tem outras prioridades, tá bom? Que não deveriam. Muito obrigado, tem departamento demais e cada líder é dono do seu departamento. É, do seu povo. Do meu povo. Você pode ver, até para você reunir. Você pode fazer uma festa. Não. Tem que falar com a irmã Liz, porque ela é do... Meu Deus. Então, assim, houve muita mudança de uns anos para cá e a gente percebe com muita tristeza. A igreja hoje ela tem dificuldade para evangelizar. Menos de 30% dos cristãos, e olha que a nossa igreja é a maior igreja missionária do Brasil, mas menos de 30% dos membros da igreja contribuem com missões. Imagina se todo mundo contribuísse. É o que eu estou te falando. Euseni, para contribuir com missões, a gente precisa amar, ter amor. O meu pai sempre dizia isso. Eu perguntei muito assim, papai, qual a minha maior motivação para contribuir, botar a mão no bolso, tirar o teu dinheiro? Aí ele dizia assim, meu filho, basta tu amar. Eu não esqueço disso. Tão simples, mas tão real. Porque se tu ama, primeiro que tu nunca vai contribuir com dó, com pena, reclamando. Com alegria, né? Tu faz com alegria, porque tu quer o melhor para o reino de Deus. É por isso que eu digo que há uma incoerência hoje na igreja. Nós declaramos cantando que amamos a Deus. Tem algumas músicas que diz, venha o teu reino. Mas só enquanto cantamos. Entendeu? Na verdade, procura nos cadernos da igreja. Que prova é essa que tu tem, que realmente tu quer que o reino de Deus seja implantado na terra. Mas eu não vou contribuir com missão, eu não sei para onde vai o dinheiro. Na verdade, tudo são desculpas, Euseni, tá bom? Tudo são absolutamente desculpas. Isso é igual você chegar numa banca de comida e você também não sabe para onde vai o dinheiro. Me permita a ilustração. Por exemplo, eu conheci aqui em Imperatriz algumas pessoas que vendiam comida em bancas e que eram consagradas, entende? A entidades, eram pessoas que frequentavam alguns locais não adequados para nós, como cristãos e etc. Diferentes da nossa crença, nossa fé e esperança. E as comidas que eram vendidas, o lucro, uma parte, ia para o estabelecimento desse terreiro. E aí? Ninguém nunca pergunta para onde vai. Você chega, come a panelada, a galinha caipira e vai embora. E para onde vai o dinheiro? Você não quer saber. Então, quando é para a igreja, não, eu só contribuo se me mostrar para onde é que vai. Você está diante de uma pessoa avarenta e que não ama o reino de Deus. O pastor Ayrton Leal esteve aqui com a gente, ele disse que a pessoa que não contribui, ele não ora. Ele disse, a gente contribui quando a gente ama. Ora, se eu não amo o suficiente para contribuir, vou perder tempo orando? Concordo. Não ora. Concordo. Quando você ama, você contribui, você ora, você vai, você faz, entendeu? Concordo plenamente. A gente tem agora a missão no lar, que eu posso não ser um grande pregador, eu posso não ser um Hernamilson da vida,
Mas eu consigo dizer que Jesus salva. Eu consigo ler o Salmo 23. Eu consigo cantar o Foi na Cruz. E com isso eu estou evangelizando. Concordo. Né? Mas a gente não faz isso porque tem mais gente para fazer. Eu queria agora que o pastor Hernamilson falasse com esse pastor que está do outro lado. Por que eu pedi para você falar com o pastor? Porque eu sou ovelha. Ovelha só fala com ovelha. Pastor fala com pastor. Fale com esse pastor que está nos ouvindo agora o porquê ser missionário e quais as vantagens de ser missionário e as desvantagens, se tiverem. Olha, deixa eu falar. Por que precisamos fazer missão? Eu sempre tenho como base, primeiro foi nos dado uma ordem. Ordem é para ser cumprida. Quando se trata de missão na Bíblia, Jesus nunca pediu. Se você puder, se você achar por bem. Não tem na Bíblia. Se você achar necessário, analisa direitinho. Não existe isso. Quando se trata de missão na Bíblia, Jesus foi sempre enfático. Ide por todo mundo. Ide fazer discípulos. É sempre uma ordem. Ó, livra os que estão destinados à morte. Então fazemos missão não é por questão de opção. Recebemos uma ordem. E o interessante, toda ordem descumprida tem punição. Se a igreja falhar na evangelização, terá também sua punição. Através de Ezequiel, no capítulo 3, Deus disse, Ezequiel, fala ao ímpio. Fala ao ímpio, porque se o ímpio morrer nos seus pecados, eu não vou pedir conta de ti. Agora, se tu não fala, está escrito lá. E esse ímpio morrer nos seus pecados, eu vou requerer o sangue dessa pessoa de você. Haverá punição se falharmos nesse sentido. Mas a outra coisa, por que precisamos, ou por que temos que fazer? Porque é uma forma de provarmos que amamos a Deus. A gente ama a Deus não só de palavra, é preciso mostrar por atitudes e ação. Então, nós temos que ir, nós temos que fazer e temos que contribuir, que é uma das maiores provas. É quando mexe no bolso, tá bom? Então a gente ama, a gente contribui, porque a gente quer ver o reino de Deus crescendo e avançando a cada dia. Fica aí o meu recado a você, meu irmão. E sem contar que você só tem dinheiro porque você trabalha. Você só trabalha porque Deus te dá saúde. E Ele não te deu saúde para trabalhar e ganhar dinheiro só para ser fanfarrão, não. Foi para contribuir com o reino dele. E falando nisso, eu tenho aqui a adoção de missionários. Olha que coisinha mais linda. Pega na tua congregação um carnezinho desse, você pode contribuir mensal com 20, com 30, com 50, com 100. Meu irmão, se tu não puder contribuir nem com 20, me avisa aí, que não tem que fazer uma oferta para ele, né? Sim, senhora. Que tá difícil. Seja um missionário, contribua, adote um missionário. Contribua com missões. O nosso Pix é 322-652-360001, traço 46. Vamos lá, 322-652-36, meio de ré, traço 46. Ou você pode, se estiver só assistindo, pegar o teu celular, apontar para o QR Code e contribuir. Eu sei que Deus já colocou no teu coração o valor da tua oferta. Você está achando que é muito? Imagina o tanto que Ele já te deu. Você está achando que é pouco? Aumenta, não tem problema. Deus não está preocupado se você vai pensar ou deixar de pensar. O pastor Hernamilson acabou de falar que ele está dizendo para te analisar se pode ou não. É para ir. E se você não pode ir aos confins da terra, vamos mandar alguém. A gente já formou 55 turmas, estamos formando a 56ª turma de missões. São pessoas que vêm de toda parte do Brasil e até de fora do país. Temos vários alunos, eles vêm aqui, passam 70 dias, café, almoço, jantar e dormida. Ainda tem um lanche à noite. Tudo por conta da igreja, para que eles se formem e sejam missionários onde você e eu não podemos ir. Tá? Então, contribua com missões e você está contribuindo com o reino de Deus. Agora, se você não quiser, meu querido, as pedras vão clamar. O fato de você ser convocado é um privilégio para você. Se você não for, fica preocupado que não vai ser feito, não, porque vai ser feito. É você que se arrebenta. Verdade. Mas o evangelho de Jesus Cristo vai ser pregado a toda criatura. Você é privilegiado hoje. Quer? Quer? Não quer? Tem quem quer.
E se eu fosse você, nem desistia dessa história. Pastor Ramilson, eu acho assim, muito bom conversar com você. Obrigado. Eu lembro do seu pai, daquele sorriso. Gente, para mim não tinha nada mais lindo do que o sorriso do pastor Geraldão. Sabe? Eu lembro do Geraldinho, das nossas viagens missionárias. Lembro da Dida, do Ibade, fazendo ovo na água, sim, porque ela tinha uma eterna dieta e comia salsicha, linguiça, depois a dieta dela, mas o ovo ela não fritava, era na água, alguém agradável. Acho que a sua família, aí também sou apaixonada, sim, né? É um povo todo agradável, uma família sacerdotal, uma família abençoada. Também o Mateus, meu beijo para o Mateus. Obrigado. Eu disse para ele, se ele tivesse passado em veterinário, eu podia até me consultar, mas no caso é medicina. Um abraço na sua esposa, obrigado, que não veio porque tinha outras coisas para fazer. Obrigado. E para ela da próxima vez eu não perdoo. E o microfone é seu. O microfone, eu penso que eu estou na rádio. Tranquilo. A câmara é sua, para suas considerações finais, mas que essas considerações sejam um alerta à igreja que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo sobre missões. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. A Euzeni foi o canal, né, para me convidar para estar aqui. E quero deixar para você assim, voltemos ao primeiro amor. É tudo que a igreja precisa. Avivamento nada mais é trazer de volta o que nós perdemos no meio da estrada. Conhecemos uma igreja que no início orava, realmente orava. Precisamos voltar a orar mesmo de fato e de verdade. A igreja que nós conhecemos há anos atrás era a igreja que evangelizava. Não era uma programação específica, era rotineiro. Na EBD já avisava, evangelização 2 horas da tarde. Era tão comum irmos à rua. Então eu espero em Deus que você que está me assistindo ou vai assistir, que você volte à oração, volte à evangelização, abrace a obra missionária, nunca contribua com missões tristes, lamentando. Faça com alegria, faça com prazer. Deus recompensa quem contribui com o avanço do seu reino aqui na terra. Deus abençoe. Pastor Edamilson, eu já ia acabar, mas lembrei de uma coisa. O senhor está aqui, vou aproveitar e explorar. Hoje não. O senhor falou que a gente é da igreja que orava mais, que evangelizava mais. Pastor, hoje nós estamos acabando até a escola dominical. Né? Já existem algumas congregações que não têm mais escola dominical. O domingo de manhã já não é mais escola dominical. Já está livre para os irmãos irem para a chácara, ficarem em casa, irem para a praia. Então vamos fazer a escola bíblica, já não é mais escola dominical, é só escola bíblica. Vamos fazer no domingo, na sexta. E eu fico pensando que na sexta vocês ensinam a fazer estudo. E o domingo é o único dia em que toda a Assembleia de Deus no Brasil, ela estuda o mesmo assunto. Sim. E eu vendo no seminário da EBD que esses assuntos, eles são estudados por uma mesa bem grande, uma mesa diretora, uns 6 meses antes de fazer o estudo e lançar a revista. Então é todo metodicamente preparado, né? Claro. E aí a gente deixa de aprender. Olha, uma igreja que não ama escola dominical, ela está fadada ao fracasso. Eu digo isso com toda a propriedade. A história mostra isso. Toda igreja, todo pastor que não ama, não valoriza o estudo da palavra, inclusive em Oséias capítulo 4, versículo 6, lá diz assim, que aquele que, por falta de conhecimento, o meu povo pode ser destruído. Não é assim que a Bíblia diz? Só que ninguém lê o texto todo. Na parte B do texto, sabe o que diz lá? Pelo que tu rejeitaste o conhecimento, também o Senhor te rejeitará. Então, quem rejeita conhecimento será rejeitado pelo Senhor dos Exércitos. Pastor tem que amar EBD. É inadmissível um pastor que não ama, que não incentiva os irmãos a irem e ele mesmo não vai. Para mim, é inadmissível. Pastor tem que amar a escola dominical, amar estudo da Bíblia e amar oração. Pastor é conhecido, deve ser conhecido como uma pessoa que ora e uma pessoa que estuda a Bíblia. Ora, estudo a Bíblia não tem nenhuma hipótese
dele não ser um pastor missionário. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe, que o seu ministério continue próspero, abençoado. Obrigado. E a gente se encontra por aí. Se Deus permitir. E você que está nos ouvindo, até o nosso próximo encontro. Antes de ir, deixa eu falar uma coisa para você. Você vê o nosso programa no YouTube da SEMAD, também no canal 14, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Ouve na Rádio Cidade Esperança, todo domingo, das 14 às 15 horas. E eu falei Rádio Cidade Esperança, lembrei, a mais querida, a mais ouvida, 23 anos, 24 horas no ar, anunciando Jesus. Vou aproveitar e convidar você a sintonizar o seu rádio qualquer hora. Sabe por quê? Porque não precisa você parar. Você liga o rádio, você está trabalhando em casa, está viajando, está andando, levando o menino para a escola, voltando, vai ouvindo rádio, vai ouvindo uma música gostosa, vale a pena. Então eu te convido, meio-dia, Voz da Assembleia de Deus, apresentação eu, Zeni, e a gente fica junto. Aí tem uma mensagem sempre ministrada pelo pastor Raul Cavalcante, a gente tem a história da igreja, uma conversa à luz da Bíblia. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de ouvir hinos sacros que tocam o coração. A paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.